a gente faz um projeto como esse, a gente prioriza saúde e bem-estar, convidando esse morador a viver esse espaço descoberto. Então, usar o jardim e permanecer nele. Então, não tem nada mais que traga bem-estar do que o contato direto com a natureza. O projeto de paisagismo regenerativo da Casa Hype, ele tem muitas importâncias, então são múltiplos fatores. Ele vem coroando dezenas de projetos de paisagismo regenerativo, isso significa com uma seleção exclusiva de espécies nativas, aquelas que são originárias de uma certa região, com foco naquelas endêmicas, espécies que têm um restritivo geográfico, e também um foco ainda maior nas espécies já em extinção, transformando esse espaço vegetado numa ferramenta de recomposição do ecossistema local. Esse é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo com a Hype em dezenas de projetos. E fazer o projeto da sede comercial da incorporadora é muito especial. Primeiro, para mostrar para os futuros compradores desses futuros apartamentos o que eles vão receber nesses seus novos lares, mas ele também vem mostrar, e aqui a gente pode presenciar isso, que sim, é possível projetar especificando exclusivamente espécies nativas e transformando esse espaço vegetado numa ferramenta de recomposição desse ecossistema. Isso sem um custo de manutenção a mais e, sobretudo, sem um custo de implantação que custa mais do que um paisagismo convencional. Pesquisas mostram que mais de 90% das espécies usadas em paisagismo convencionais, elas são exóticas, elas vêm de fora do Brasil. E isso é um problema ambiental muito grave. Essas espécies elas podem se tornar invasoras, destruindo esses ecossistemas nativos. Então a gente mostra, olha, sim, é 100% nativo, a gente regenera o ecossistema, mas a gente não deixa de lado nenhum outro atributo. Então a gente tem um mobiliário, a gente tem um acabamento, a gente tem um espaço de estar, nada é deixado para trás. Então a sustentabilidade ela vem como algo a mais e algo que traz coisas a mais. A gente tem espécies frutíferas e por isso a gente traz pássaros que se alimentam dessas frutas, a gente cria uma relação muito frutífera com todo esse habitat local. Todo projeto que a gente vai conceber, a gente entende que ele vai gerar um impacto muito duradouro. Afinal, os projetos que a gente desenvolve, eles são de longo prazo. Então, quando a gente pode ter uma ferramenta como o paisagismo regenerativo, a gente entende que essa é uma forma de trazer um impacto mais positivo para o projeto que a gente está criando. E dentro dos nossos empreendimentos a gente traz isso de forma bastante consistente. É uma forma muito prática de traduzir o que são pilares da nossa empresa, valores e um posicionamento de sustentabilidade em decisões muito práticas como o projeto de paisagismo regenerativo. E o legal de ter toda essa experiência dentro da nossa sede é poder trazer esse contato do cliente muito prático com o que a gente traz como diferencial de projeto para realmente poder viver isso na realidade. Então a gente entende isso como uma experiência do que vai ser o nosso projeto. Aqui na Casa Hype a gente tem esse contraste bastante humano com tecnologia, então a gente é uma empresa bastante acolhedora, bastante jovem, bastante disruptiva, ao mesmo tempo em que a gente é muito séria, muito consolidada. Então trazer essa certificação aqui dentro foi uma forma de poder expressar isso e quando você chega na sede você ter esse contato com como vai ser um projeto da Hype no futuro, aquele projeto que o cliente está adquirindo. Aqui no paisagismo da Casa Hype a gente tem espécies que são muito emblemáticas. A gente tem a palmeira jussara, que é o ícone da destruição da Mata Atlântica, um bioma que foi muito atacado. A gente tem espécies que faziam parte do imaginário antigo das pessoas da cidade de Curitiba e que hoje se vê muito raramente nos jardins, como é o caso da carqueja, que a gente vê principalmente nas montanhas ao redor da cidade. A gente tem folhagens, lembrando que a gente está falando de um paisagismo nativo, e nativo também é a linguagem estética da vegetação brasileira. Então, esse paisagismo, ele tem em si várias espécies que costuram essa narrativa da conexão com o que é local, da regeneração ambiental e do nosso imaginário que a gente via na casa das nossas avós lá atrás. Esse é um projeto muito especial. A gente faz um projeto de paisagismo numa construção já existente, uma construção bastante antiga, de madeira, de uma antiga pianista na cidade, e que é a sede comercial da Hype, e que a gente também tinha uma história familiar a cuidar. Então tinham várias espécies que já estavam no terreno e que a gente, de uma maneira bastante intencional, manteve
pela conexão afetiva que essa família tinha com esse jardim. Então foi uma preocupação muito grande de manter essa história familiar ao mesmo tempo que a gente trazia novas histórias para a gente poder contar. Para a gente, a Casa Hype é uma experiência que mostra um pouco de como a nossa empresa funciona. Então a gente tem uma empresa que, ao mesmo tempo em que ela é muito jovem, disruptiva, moderna e que ela traz uma proposta de projeto bastante inovadora, a gente também tem que olhar para esse lado mais humano, acolhedor. Então isso é possível de perceber na nossa sede por esses contrastes entre o concreto, entre a tecnologia, uma casa que é feita de madeira da década de 70, então trazer esse acolhimento, esse carinho que traz a casa de madeira com o café, com a forma que a gente atende os clientes aqui dentro, com esse outro lado de tecnologia, de indicadores, de resultado prático e tangível, é algo que trata muito e diz muito sobre como a nossa empresa funciona, né? Tentando sempre aliar essa visão mais inovadora e tecnológica ao lado mais humano, principalmente pelo impacto que o nosso projeto tem na vida das pessoas. Para o projeto de paisagismo na nossa sede, a gente trouxe uma empresa chamada Bloco Base para fazer o projeto de paisagismo. E a gente optou com eles por um projeto de paisagismo regenerativo, no qual a gente selecionou por todas as espécies que foram inseridas no projeto como espécies nativas, com foco nas espécies endêmicas em risco de extinção. Isso é muito do que a gente faz dentro dos nossos projetos. Muitas das plantas que estão aqui na nossa sede são plantas que estão nos nossos empreendimentos. Hoje, mais de 20 empreendimentos atendendo a essa mesma premissa de projeto, esses mesmos pilares na hora de projetar. Essa diretriz de projeto, uso exclusivo de espécies nativas e coroando isso com um selo de biodiversidade, um selo que comprova tudo que é feito, ele tem um viés muito importante, que é de comunicar e educar o mercado. E o que significa isso na prática? A gente educa as pessoas. Quando a gente fala sobre paisagismo regenerativo, seleção exclusiva de espécies nativas e o risco de uso de espécies exóticas e invasoras, a maior parte das pessoas não sabe que isso existe. Então o selo, primordialmente, ele educa as pessoas de um problema ambiental seríssimo e mostra, sim, é possível a gente fazer. A gente tem uma solução, a gente tem um caminho que nos comprova que é viável e que a gente transforma isso em atributo de produto, trazendo uma comunicação clara, poderosa, embasada, educando pessoas, e são futuros compradores que se engajam com essas marcas. Então cria-se uma conexão profunda do consumidor com as marcas, dos moradores com seus lares. Então a gente quer que as pessoas entendam o que ela vai receber no seu novo apartamento, nas áreas comuns desses edifícios, e que ela se conecte profundamente, né, com isso. Porque quando a gente fala de regeneração ambiental e sustentabilidade, a gente sim precisa do engajamento coletivo. E o grande poder do GBC Biodiversidade é essa educação do público. Para a Hype, esse selo é importante porque ele marca uma jornada de sustentabilidade que a gente emprega desde o ano de 2021, quando a gente, ao analisar o nosso produto, entendeu que era muito importante ter um posicionamento claro de empresa que saísse daquele comum e ordinário do as louças com um botão de acionamento duplo ou a água e luz individual, que era muito comum no mercado ser traduzido como sustentabilidade. E a gente viu, por meio do paisagismo regenerativo, uma ferramenta muito prática de como aplicar isso dentro do nosso projeto e de trazer isso como um pilar de produto. Desde que a gente tomou essa decisão em parceria com a Bloco Base, na nossa jornada de sustentabilidade, a gente não fez e não concebeu mais projetos fora dessas premissas. A gente achou muito importante adotar isso como um pilar da empresa. Isso se tornou um compromisso muito sério nosso com cada um dos projetos que a gente passou a conceber. E a gente entende que isso é só mais um pilar, ou é só mais um degrau que a gente trilha numa caminhada que não pode parar em direção a essa sustentabilidade verdadeira dentro dos nossos projetos.